por favor, abra comigo a sua Bíblia. A minha tradução é um quanto que diferente, mas o importante é que o peixe é o mesmo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Evangelho que escreveu Lucas, o médico amado. Capítulo de número 22. Esse barulho é muito bonito, viu? Esse barulho é muito bonito. Diz a palavra: e o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Podeis sentar. Eu desejo falar com todos nós sobre um tema peneirado. É esse o tema. Qual é o tema? Ah, está aqui, ó. Você pode ver aí. Obrigado, viu, Géser? Graças a Deus. Eu estava pensando, irmãos, esses dias atrás, sobre Deus. E Deus é tão bom que Ele responde a oração até de Satanás. A Bíblia tem pelo menos umas 4 ocasiões em que o diabo pede e Deus concede. Uma delas foi quando ele pediu a aprovação de Jó. E Deus lhe concedeu. Outra foi quando aquele espírito de demônio, que era um espírito de mentira, que ia enganar os profetas de Acabe para que ele morresse. E Deus também concedeu. Outro foi aquele pedido dos demônios que estavam no Gadareno para entrar nos porcos. E Deus também concedeu. E outro é esse de hoje. E Deus também concedeu. Vai entender Deus. Você tem que entender, e eu também, que Deus não é inimigo de Satanás. Não. Satanás é inimigo de Deus, mas Deus não é inimigo de Satanás. Você já imaginou se Deus fosse o inimigo de Satanás? Nem o nome dele nós estaríamos citando nesta noite. Não, Satanás é uma criatura de Deus. Ainda que ele não entende, mas Deus tem propósito com ele. Tinha propósito com ele quando era Lúcifer, e continua o propósito com ele como Satanás. Descobrir isso, a vida cristã começa a ficar um pouco mais engraçada. E passamos a entender algumas coisas que, para mim e para você, se torna algo extraordinário. Há 2 mundos, o mundo de Deus e o mundo físico. O mundo de Deus é um mundo espiritual, e eu quero entender que o mundo de Deus espiritual, ele é paralelo. Ele é paralelo ao mundo físico. Há influências do mundo espiritual no mundo físico. E acontecimentos no mundo físico que têm ressonância no mundo de Deus. Eu sempre entendo pela Bíblia que Deus atua por reação. A ação parte de nós e a reação vem dele para nós. E Deus, neste mundo dele, ele é soberano, ele é Senhor. A ele toda a glória, toda a honra. Ele é Deus. Ele é sensacional.
Ele é extraordinário. Nunca houve, jamais haverá um Deus como Ele. Ele é único. Único em essência, único em existência, único em potência, único em presença. Ele é único. Os outros são 1,99. Ele é único. Agora, interessante sobre Pedro, que é o assunto versa sobre Pedro, isso aconteceu naquela ceia no cenáculo com os discípulos, aonde Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro é o tipo do crente que tem o sangue no pé da goela, aquele crente afoito, aquele crente imprudente, aquele crente que é tempestuoso. Pedro, ele parece com a gente. Se você quer ver a foto de Pedro, é só olhar no espelho. É igualzinho o nosso. E naquela ceia, naquela confraternização de Jesus com seus discípulos, ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro é aquele camarada também que deixa transparecer que com ele tudo tem que ser diferente. Se não for do jeito dele, não serve. E aí ele disse: Senhor, o senhor vai lavar os meus pés? Não, de maneira nenhuma. Aí Jesus disse: irmão, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele disse: não, Senhor, então não só os pés. Lembra? Com ele tem que ser diferente, não só os pés, também as mãos, a cabeça. E Jesus: para, Pedro, para. Já lavei os pés dos outros, a água está suja. Tem tanta gente lavando cabeça com água suja. Quando não é água suja, é água de salsicha, né? Aí Jesus, então, depois olha para Pedro e disse: Pedro, Satanás, e olha que Jesus faz uma ênfase, Simão, Simão, preste atenção, escuta o que eu vou te dizer. Tem algo que está planejado para você. Houve um pedido a respeito de você. Satanás foi até os céus, entrou diante de Deus e pediu você para peneirar como um trigo. E aí o Senhor disse: mas eu orei por ti. Olha Jesus exercendo o seu ministério de intercessor. Eu orei por ti. Porque o propósito do diabo não era somente peneirar Pedro. Era reprová-lo completamente. Era destruí-lo. E Jesus disse: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando voltares, confirma aos teus irmãos. E Pedro não está prestando atenção no que Jesus está dizendo. Olha o que Pedro disse: não, Senhor, eu estou disposto a ir com o Senhor para a prisão e até para a morte. Pedro não está entendendo. Ele está questionando
aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas. Era hora de calar-se, baixar a cabeça e ficar vigilante. Mas Pedro, não. Ele achou que era hora de falar. Tem hora de falar e tem hora de calar. O grande problema nosso é que nós falamos muito e calamos pouco. E quem cala, aprende mais. E Pedro, então, está questionando o que Jesus está dizendo. Pergunta para o seu irmão, você já questionou Jesus alguma vez? Por que o senhor não fez? Por que o senhor não falou? Por que o senhor não abriu a porta? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por que tem um morro aqui? Por que tem uma descida ali, uma vala lá? Por que, Senhor? Por que casei com essa esposa? Por que tenho essa sogra? Por quê? E falando nesse negócio de esposa, é interessante que Deus não dá mais esposa para ninguém, não, irmão. Cada um escolhe a sua. Ele deu uma só ainda, na hora que houve problema no casal, veio a reclamação, a esposa que tu me deste. Ele falou, não, agora, meu filho, cada um escolhe a sua, porque eu não quero mais. Vai acabar esse negócio. E quando você reclama da esposa, você está reclamando de você. E quando você reclama do esposo, você está reclamando de você, porque foi você que escolheu. E se você reclama dos seus filhos, o problema é seu, porque é uma mistura entre você, sua esposa e o seu filho. Então, meu querido irmão, vai dando glória, aleluia, abraça esta bênção e vai para o céu até o fim. Aleluia. Um pedido de Satanás. Deus aceita. O diabo chegou lá e disse, olha, Deus, o negócio é o seguinte, Jesus escolheu 12, um já está no papo. Não, mas eu queria mais um. Dá para o senhor me conceder mais um? Aí o Senhor disse, qual? Não que Deus não sabia. O Pedro. Porque o Pedro era o líder do grupo. E o diabo, ele não ataca o bebê que está lá no berço. Ele ataca o cabeça. Porque se ele acertar a cabeça, o corpo desgoverna. Me dá Pedro. Você se lembra que Jesus saía à noite e ia orar. E naquelas orações, Jesus entrava na presença de Deus, e tudo que estava sendo tramado, organizado, e Jesus também recebia a agenda para o dia seguinte, lá direto do trono. Então Deus disse, Jesus, olha, dos seus discípulos, o Satanás quer Pedro. Quer Pedro. Que pedido. Muitas vezes você não entende porque umas coisas estranhas acontecem na sua vida. Muitas vezes você não entende por que uma porta que você julgava ser a melhor porta fechou. Ou a porta que você jamais gostaria de ter entrado, você entrou por ela. São questões do mundo espiritual que eu e você, devido estar apegado tanto a este mundo, na batalha de comprar, vender, querer, esquecemos a vigilância, esquecemos que temos um inimigo em potencial que quer nos destruir. Era o pedido. Qual era o pedido? Deixa eu provar ele. Porque as declarações de Pedro, quando Pedro disse, Senhor,
ainda que todos te abandonarem, eu não te abandono. Aí Deus chamou o Gabriel, está vendo, Gabriel? É assim, ó. Esse é um rapaz de decisão. Aí ele tentou influenciar Jesus, impactar Jesus, vou para a prisão com o senhor e vou até a morte. Será, Pedro? Quantas afirmações nós fizemos na hora do choro, do clamor, da dor, e na segunda-feira a gente não cumpriu? Alguns crentes levam a sua vida de fé semelhante às suas promessas de dieta. Ele faz uma promessa no dia 2 de janeiro que não vai, Coca-Cola, essa bebida mortífera que lhe faz dano, não vou tomar mais. E aí, em fevereiro, ele já está tomando uma de 3 litros. Muitos crentes têm uma fé dessa natureza. Aquilo que eles afirmam a Deus em oração, eles negam depois no dia a dia. E a gente pensa que a vida cristã é um momento de oração, e não. A vida cristã é uma vida de oração. É uma continuidade. O culto de hoje, o louvor de hoje, a oração de hoje é para hoje. Amanhã tem que começar tudo de novo. Lamentavelmente, uns vivem uma vida cristã de mês a mês, de ceia a ceia, de domingo a domingo, e esquece que a vida cristã precisa ser vivida todos os santos dias. A afirmação de Pedro. E Deus prova todos. E você, por mais que é o queridinho do papai, você vai ser provado também. Só porque você é bonito? Está usando um perfume diferente, você pensa que você vai ficar fora da aprovação? Você vai ser jogado na peneira também, vão peneirar você. Acabou. Essa é a realidade da vida, irmão. Eu sempre digo que ser cristão é para valentes, não é para covardes. Enfrentar a vida cristã de peito aberto, ir para cima na luta, na batalha, isso é para gente que realmente sabe aonde quer chegar. Aleluia. Todos seremos provados, mas as provas elas têm uns benefícios. Para Pedro, fundamento de caráter. Até então, Pedro é o homem da espada. Ele é o homem da espada. Ele vive através da espada. Ele está com aquela espada guardada e no momento ele tira ela para uma defesa. É um homem que vive da luta, da batalha, está lutando sempre. A luta de Pedro não é contra os outros, a luta de Pedro é contra ele mesmo. Ele precisa de afirmação. Ele precisa realmente mostrar que ele está qualificado para ser o líder, para ser o cabeça daquele grupo. É por isso que ele é o falastrão, é por isso que ele sempre se apresenta. Ele tinha esta necessidade. O diabo pensou que estava fazendo um serviço mal para Pedro, e Deus estava dizendo, ele vai fazer um bom serviço. Nem tudo é desgraça. Muitas coisas que Deus tira, que Deus elimina, é o inimigo fazendo um serviço para Deus. E aí, o fundamento do caráter de Pedro estava sendo, naquele momento, fundamentado de uma forma tremenda. No momento de orar, ele dormiu. E você já acordou assim, de um sono rápido? Você não sabe o que você faz. Se a luz está apagada, então, você já cai da cama. Bate na cômoda, não acerta a porta do banheiro e nem a porta da saída.
Então Pedro está dormindo com os demais, aquele sono profundo. E a Bíblia disse que eles dormiam com sono de tristeza. E Jesus chega e disse: Pedro! Meu Deus do céu! Pedro já pulou e já agarrou a espada. Já estava chegando os guardas, já estavam prendendo Jesus e ele já foi metendo a espada. E olha que Pedro, é que o Malco foi ligeiro, né? Tirou o pescoço da reta, deixou só a orelha. Que se ele não tivesse tirado o pescoço da reta, né? Com aquela espada afiada que dava para circuncidar, né? Terrível. E Pedro, então, interessante o que faz Jesus. Quando Pedro é questionado em volta da fogueira lá, um dos que ali estão disse: eu não vi você lá no jardim? Você não estava lá? O camarada está para dizer: não foi você que deu aquela espadada? Estava. Mas Jesus é tão bom que Jesus apagou as evidências. Aliás, Jesus vive apagando as evidências dos nossos erros. É isso que ele vive fazendo. O que ele fez? Pegou a orelha de Malco e colocou no lugar. Malco não podia reclamar: me cortou a orelha. Cadê? Você está com as duas aí? Ele me feriu de espada, mas cadê o sangue? Ele fez isso, ele fez... Não. Jesus apagou as evidências. E quantas vezes o diabo vai chegar diante de Deus e dizer: ele fez isso, ele fez aquilo outro. E Jesus disse: olha o meu sangue, já passei por lá, já paguei todas as evidências que poderia condená-lo. E sabe outra coisa ali? Jesus, ao apagar a evidência do crime de Pedro, a injustiça que Pedro está fazendo, você conhece ele? Nunca vi. Não sei de quem se trata. E agora ele, sabendo que as suas palavras não podiam ter peso, ele começa a jurar. Já viu aquele crente? Eu juro por Deus. Quero ver a minha mãe mortinha. Né? Se o que estou dizendo não é mentira. Ele começa a jurar. Não conheço, a esbravejar, nunca vi, não sei de quem se trata, vocês estão equivocados, não é eu, não estava no jardim, não era eu, não estava com uma espada. E quando ele está dizendo isso, a Bíblia diz que Jesus vai passando e dá aquela olhada. Sabe aquela olhada de Jesus? Penetrante, que vai lá na alma. Naquele olhar tinha uma interrogação que dizia: o que você está fazendo, Pedro? Eu não te disse, Pedro. Eu não te falei, Pedro. Mas eu quero te dizer, Pedro, que ainda esta atitude sua, eu também estou apagando. Eu estou apagando. E a Bíblia disse: Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Para Pedro, ele sentia que estava rejeitado, acabado, destruído, um ex-apóstolo Pedro. E quantas vezes, por um ato seu, não quiseram colocar um ex na frente do teu nome, um ex na frente do teu ministério, um ex na frente da tua vida cristã. Mas para Jesus você continua sendo o mesmo. Para Jesus não há ex, para Jesus há crente, há filho, há servo, há homem que ele vai usar. Aleluia. Jesus tinha dado uma senha para Pedro. A senha era: o galo vai cantar, Pedro. Essa era a senha.
antes que o galo cante, 3 vezes você vai negar que me conhece. Na última vez que ele negou, o galo abriu o bico. Era madrugada, porque os galos cantam na madrugada. Porque se cantar antes, ele vira almoço. Era madrugada. O galo cantou. Pedro sai chorando. Quando Pedro ouvia depois o cantar do galo, era consciência. Era consciência. Mas Pedro não prestou atenção, porque Jesus disse: eu orei por ti. Ele não prestou atenção nesse detalhe. Imagine, Jesus orou por Pedro. A trama estava traçada, o diabo disse: desce, eu saio lá diante do trono, preparado, e coitadinho de Pedro, vou estraçalhar ele, vou acabar, vou cortar, vou partir. Ele esqueceu que Jesus tinha orado por Pedro. E Jesus mesmo havia afirmado: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ninguém arrebata das minhas mãos. Isso incluía Pedro. O diabo tem algum conhecimento, mas não tem todo o conhecimento. O diabo sabe algumas coisas por sugestão, mas não sabe com convicção. Vou ganhar, esse é meu, acabou. Quantas vezes ele escreveu lá na parede do palácio, não sei se ele tem palácio, deve ter, do palácio dele lá, dizendo: esse é meu, essa é minha. E Jesus está dizendo: eu orei por ele, eu orei por ela, eu pedi. E se Jesus não tivesse orado por Pedro, Pedro tinha se acabado. E se Jesus não tivesse intercedido por mim e por você, nós há muito tempo tínhamos sido destruídos. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Estamos aqui, levante a tua mão, dê um glória, aleluia. Passamos por uma pandemia, sobrevivemos os momentos mais difíceis, e estamos aqui porque Deus tem propósitos com a nossa vida. Aleluia. O pedido era: deixa eu peneirar ele assim como peneira o trigo. Porque por mais que a pessoa fosse esperta em peneirar trigo, sempre uma semente de trigo caía. Quem já peneirou café por aqui sabe o que eu estou dizendo. Por mais que você jogue os grãos todos para cima para sair a palha, sempre cai fora da peneira. Este era o pensamento de Satanás. Vou jogá-lo para cima e ele vai cair fora da peneira. Vou jogá-lo para cima e ele vai cair fora da peneira. Coitadinho do diabo. Está com o braço cansado. Jogou. E o interessante aqui é que Pedro não fracassou. Esqueça. Se faz necessário eu te dizer alguma coisa nesta noite. O que fracassou aqui não foi Pedro. O que fracassou foi a fé de Pedro. Porque eu e você somos um projeto para dar certo. Pedro é um projeto para dar certo. Então, fracassei no casamento. Não, você não fracassou no casamento. O que fracassou foi o casamento. Fracassei como empresário. Não, o que fracassou foi a empresa. Você está aqui vivo, dando glória a Deus. Só você pode chegar no final da vida, se não quiser viver o propósito de Deus, e dizer: fracassei fragorosamente. Aqueles que estão no inferno fracassaram realmente o projeto de Deus. Mas enquanto você estiver aqui, não importa se vier
O que vai fracassar, pastor? Fracassou o casamento, fracassou a empresa, fracassou as finanças, fracassou isso. Você não. Lembra no naufrágio de Paulo? Paulo disse, só o barco vai se perder. Só o barco se perde. Olha, Paulo chega numa situação terrível. Tempestade, falei domingo sobre isso. Tempestade, naufrágio. Chega na ilha, chuva e frio. E ainda tem uma serpente esperando ele. E era tudo um projeto de Deus. Porque se todas essas desgraças não acontecessem com Paulo, o propósito de Deus não triunfava. Muitas vezes, Deus precisa levar a gente a fracassar em áreas da vida para que o projeto dele sobressaia. Muitas vezes a empresa quebra, ou você é despedido do trabalho. Muitas vezes você chega em casa, até aquele cachorro que vem banando a cauda para você te morde. A mulher está estranha, está tudo difícil. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Parece que o inferno todo veio. Com Paulo foi desse jeito. Ele está lá juntando os gravetos para fazer a fogata, quando de repente a cobra, pá! Ele chacoalha a cobra, e o pessoal do Facebook, todo em volta. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Tira uma foto aí, a última vez que você vai ver ele vivo, tira. Vamos postar no Insta. Esperaram um tempo, ficaram ali, e nada, mudaram de ideia. Porque, como você não morreu, já mudaram de ideia sobre você. Já estão falando, é um Deus. É um Deus. Essa serpente pensou que matava, mas ela foi a promoção. A propaganda. Você já imaginou? Públio, que era um dos, como se fosse um prefeito da ilha de Malta, estava com seu pai enfermo. E lá na casa dele chegou uns náufragos aí, que se escaparam do mar numa tempestade. Entre eles tem um que foi mordido por aquela serpente. Aquela serpente do Facebook. Foi mordido por ele. Esperamos ele morrer, ele não morreu. O camarada está vivo. Ah, não, traz ele aqui. Traz ele aqui. Levaram Paulo lá. Paulo ora pelo pai de Públio, ele é curado. E começa a vir gente de todo lado. Um avivamento. Deus tinha programado, estava na agenda dele. Aí você diz, mas que maneira estranha de agir. Pois é, esse é o seu Deus. Se você quer que ele age conforme a sua cartilha, esquece. Pode queimar a sua cartilha, ele não age assim. Ele tem a maneira de agir por caminhos que você não conhece. Ele te conduz e você diz, não, eu estou acabado, estou destruído. Deus diz, não, meu filho, você está no processo e no alvo perfeito. Pedro, esta vez você não morre. Não é você que fracassa, você será peneirado. Você vai ser peneirado, mas o que vai fracassar é a sua fé, Pedro. E aí você fica rindo de Pedro, né? Quantas vezes você não fracassou na fé? Quantas vezes? Quantas vezes você disse, não quero saber mais de crente, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de pastor, não aceito mais nada. E ficou emburrado. Eu estava em Sorocaba em 1983. Nós viemos fazer o período prático de evangelismo ali, na igreja do Evangelho Quadrangular. E, quando eu fui para Jocum, eu tinha um par de botas. E depois de usar tanto tempo, virou só os canos. Ela criou 2 olhos grandes assim na sola. E eu chegava no culto muito antes do pessoal chegarem para orar de joelho. Mas quando eles iam chegando, eu já sentava, que era para ninguém ver os furos na sola da bota. E eu disse para Deus, isso não está certo.
E eu estava hospedado na casa de um irmão por nome de Jorge, e dormia num sofá. Aí uma noite eu fiquei emburrado. E comecei a falar para Jesus: Senhor, tanto narcotraficante, tem caminhonete, tem isso, tem aquilo, e tantos ladrões, tem casa, tem isso, tem aquilo, e eu nem um par de sapato digno eu tenho para poder evangelizar. Falei: não vou mais. Não vou mais. Daqui eu não saio mais, não é possível um negócio desse. E pulei no sofá, puxei, estava coberto com aquela cobertinha seca-poça, vocês devem conhecer. Um frio em Sorocaba, meu Deus do céu. Aí comecei a suar debaixo da coberta. E uma voz me disse: você não vai mais? Não, não vou! E o coração começou a palpitar. Parece que ia sair para a boca. Aí eu desci do sofá, dobrei o joelho e disse: não, Senhor. Com bota. Sem bota. Sem roupa. Eu vou. Quando eu disse: eu vou, ele disse: vou te dar um par de sapato. Eu falei: ó, senhor, cuidado com esse negócio, porque eu tinha visto o par de sapato do pastor Taconde, lá, da quadrangular, era de película, aquele sândalo, com a fivelinha do lado. Quando ele entrava no corredor da igreja que vinha desfilando, aquilo parecia uma noiva. Eu falei: meu Deus do céu. Eu já encolhia o meu par de botas assim para debaixo do banco, com vergonha. E ele passava e dizia: ai, quem me dera. Aí quando eu ouvi aquela voz que me disse: vou te dar um par de sapatos, eu disse: Senhor, o senhor sabe. O senhor sabe o que eu estou namorando já há meses. Vou te dar. Falei: maravilha. Na terça-feira tinha um culto na casa de um irmão, que era pintor, e me convidaram para levar uma palavra. Eu fui para lá. Cheguei lá, o pessoal deu aquela palavra, no final teve uns biscoitos com café com leite. Aí o irmão chegou. Tinha trabalhado até um pouco mais tarde. Disse: irmão Aparecido, faz 2 dias que eu quero muito falar com o senhor. Falei: irmão, estou aqui. Ele disse: eu tenho um presente para você. Eu disse: irmão? Está lá no banheiro. Falei: Jesus Nazareno. É um par de sapato. Falei: um par de sapato no banheiro? Falei: Jesus, esse negócio. Aí entrei lá. Eu com essa cara de humilde, né? Cheguei lá, tinha todos chamuscados de tinta, parecia 2 sapos cururu. Peguei eles e venho para a sala para experimentar. O irmão disse: pelo amor de Deus, irmão, não é esse não. Está mais em cima, olha um pouquinho mais para cima. Aí eu olhei mais para cima, a caixa era sândalo. Baixei ele, abri, marronzinho, couro de pelica, fivelinha do lado. Meu irmão do céu, no próximo culto eu estava só no reteté. Meu querido irmão, você tem que entender que estamos no processo, que estamos no propósito, que o nosso Deus, Ele não mudou uma vírgula concernente àquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O que foi que Pedro aprendeu? Qual é a minha montanha? Qual é a minha guerra? Qual é a guerra que vale a pena lutar? Pedro disse: hoje eu estou entregando a espada, estou entregando o meu temperamento, estou entregando tudo. Por quê? Quando Jesus ressuscita, ele disse: dizei aos meus irmãos e a
Ele não esquece. Pedro se sentia excluído. Jesus disse, você está incluído. Eu não mudei nada sobre você. Aí errei, pastor, pequei, pastor, caí, pastor, acabou. Acabou nada. Não acabou. Do lado dele continua viva a história. Não acabou, Pedro. Vai, diga, Pedro. Maria Madalena chega e diz, olha, diz que é para a gente ir para Galileia. E Pedro, ele não te excluiu, Pedro. Ele disse, e a Pedro? E a Pedro? Fez questão do quê? Citar pelo nome. Não disse, meus irmãos, disse, não, esse aqui é particular. Esse é, eu tenho nome, eu tenho um compromisso com ele. Diga a Pedro também. Eles foram para Galileia. Jesus demorou e Pedro disse, vou pescar. Os discípulos disseram, nós também vai. Aí foram pescar, estão pescando. De repente Jesus aparece na praia, andando para lá e para cá e pergunta, filhos, tem alguma coisa para comer? Eles disseram, nada. Lança a rede do lado direito e os capturarás. E capturaram. Você pode imaginar? 153 grandes peixes. Por quê? Os peixes é dele. A rede pode ser que seja de Pedro, mas o peixe é dele. Começaram a arrastar aquela rede. E João, porque João sempre andava perto do coração de Jesus, era aquele sujeito pacato, tranquilo, gostava da oração. Aí João deu uma olhadinha e disse, Pedro, é o Senhor. E Pedro era da Assembleia de Deus, pentecostal, já pulou na água, já entrou no reteté, no manto, e já vem, já puxou o barco, e já chegou, e já sentou, e já ficou olhando para Jesus. Eles comem. Aí Jesus disse, Pedro, tu me amas? Ele olha para Jesus e diz, sim, Senhor, eu te amo. E continua conversando aí, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Pedro disse, eu te amo, Senhor, tu sabes tudo. Quando Pedro disse, tu sabes tudo, sabe que eu te amo, o mesmo galo cantou porque era madrugada. O cântico do galo da acusação foi trocado pelo cântico do galo da restauração. Tu, quando se converteres, Pedro, confirma os teus irmãos. Você negou 3 vezes, mas você confessou 3 vezes. O galo cantou em advertência, e agora quando o galo cantar, Pedro, você vai lembrar muito distante o dia que você disse que não me conhecia, mas vai lembrar bem presente o dia que eu te restaurei de novo, e te coloquei para andar comigo novamente, Pedro. Aí o diabo voltou lá no céu e disse, mas assim não vale. Assim não vale, eu fiz de tudo, acertei tudo, preparei a peneira, acertei tudo com Pedro, estava tudo dentro dos conformes. E o sujeito está melhor do que eu quando encontrei ele. Nem o diabo não entende. Isso é coisa demais elevada para Satanás. Disse, vou acabar, e Deus está dizendo, não, estou te usando. Estou te usando para melhorar Pedro. Estou te usando para fazer de Pedro o Pedro que eu quero que ele seja. Ele hoje nega, amanhã ele é restaurado, mas no dia da morte ele disse, não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Este é o Pedro. Este é o Pedro. Foi peneirado. Teve os seus fracassos. Fracassou na fé.
mas foi restaurado. E quando chegou o momento que ele poderia negar para salvar a vida, ele havia dito: Senhor, por ti estou disposto a dar a minha vida. Vai chegar a hora, Pedro, fica tranquilo, não vai ser agora, vai chegar. E quando chegou a hora, ele não se acovardou. Ele disse: Senhor, estou aqui para cumprir a minha palavra. Ele aprendeu o processo. Aí você olha para mim, daí para cá e eu daqui para lá, e digo: quantos procedimentos Deus está usando e utilizando para a tua e para a minha vida. Quantos que você e eu não conseguimos entender. Deus age como Ele quer. E eu vou encerrar aqui contando a vocês. No ano de 1990, nós estávamos no estirão do Equador. Quando você fala o nome estirão do Equador, enche a boca, né? Poxa. É lá no rio Javari, próximo do lugar onde mataram esses dois indigenistas que estavam por lá esses dias atrás. De Tabatinga, que é a fronteira Brasil, Colômbia e Peru, até o estirão do Equador, a gente viajava 4 dias e 4 noites de barco. De Manaus a Tabatinga, naquela época, era 8 dias e 8 noites de barco. Era eu, Francisca e os meus 2 filhos, a Karen e o Elionai, que estava recém-nascido. E nós fomos receber aquela igreja. Ali ficamos 5 anos. 5 anos naquele lugar. Eu não entendia, eu não sabia. Mas Deus sabe todas as coisas. E eu me lembro que já do 4º para o 5º ano que a gente estava ali, eu estava no meu quartinho de madurar banana que a gente tinha lá, que eu dizia que era gabinete pastoral. Pensa no lugar quente. Se o inferno é quente, lá é o pré. Pensa no lugar quente. E eu entrava lá às manhãs para orar, e estou lá orando, chegou meu menino me puxando pela camisa. Ele estava recém começando a andar. Papai, eu quero falar com o senhor. Eu disse: meu filho, espera lá fora que daqui a pouco o papai vai te atender. Terminei de orar, vou saindo e ele está na porta. E eu disse: então, garoto, o que é que você quer? Ah, pai, hoje eu acordei com saudade de comer pão. Eu disse: meu filho, pão em casa era um artigo de luxo. Para comer pão era quando eu ia fazer compra em Tabatinga. Eu viajava 4 dias e 4 noites para fazer uma compra. E como eu ganhava meio salário mínimo dos Gideões missionários, tinha que esperar 3, 4 meses. E quando não tinha, então a Francisca fritava bananas, umas bananas, chamadas banana patacom, umas coisas assim grandes, cortava aquilo em rodas, fritava com café preto. Aquilo é um café de muitas estrelas. Você toma um café com bananas fritas daquela, meia hora depois você está que nem um dragão soltando fogo pela boca. Uma azia miserável. 1 hora depois parece que você engoliu um tijolo, a barriga vira um adubo. Então, quando não tinha pão, era café com bananas fritas. E eu disse: olha, sua mãe já fritou as bananas, já passou o café, vai tomar café com banana frita. Aí começou aquele sapateado pentecostal. Eu quero comer pão, eu quero comer pão, eu quero comer pão, eu quero comer pão. Eu disse: meu filho, espera aí que eu vou ver se eu consigo um pão para você. Fui até o pelotão. Sargento Santana era o tesoureiro da nossa igreja. Olha o que entrava lá: um quarto de paca, um quarto de anta, um queixada, um cateto, uma manta de pirarucu, um rabo de jacaré. Era dízimo, oferta, era isso. Dinheiro lá é que nem perna de cobra. E eu fui lá no pelotão e cheguei: Sargento Santana, eu vim aqui para você conseguir um pão para mim. Ele disse: ih, pastor. Ele deu 2 passos para trás, olhou para mim e disse: dura coisa me pediste.
Falei, mas de repente algum que o rato roubou, disse, pastor, nem rato tem. Aí eu voltei para casa, e vocês que têm filho pequeno, sabem como é que é a história. Ele estava na porta, e pai, o senhor trouxe o pão? Eu disse, não tem pão, meu filho. Aí começou de novo o sapateado. Eu não tinha o que fazer, eu falei, meu filho, vamos fazer o seguinte, você acredita que Jesus pode mandar um pão para você? Ele olhou para mim com aqueles olhos de criança, e disse, eu acredito. Eu disse, então vamos lá para o quarto. Entrei para dentro do quarto, dobrei o joelho do lado de cada cama, ele do outro lado, e ele olhava para mim com aqueles olhos grandes, pensando, o pão vai aparecer flutuando aqui. Eu disse, pode orar. E aí ele faz aquela oração de criança da escola dominical, papai do céu, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Já pegou Deus pela palavra. Nada me faltará. Hoje eu acordei com saudade de comer pão, manda um pão para mim, amém. Eu disse, mas já? Ele disse, já. Eu disse, então, pensei, Deus vai transformar banana, sabor de pão, sei lá, Ele vai fazer alguma coisa, porque a gente sempre tem uma ideia daquilo que Deus vai fazer. E tem uns crentes que na hora da oração, ele diz, Senhor, por que o Senhor não faz assim? O Senhor podia fazer assim, assim. E Deus coloca a mão no queixo e diz, rapaz, sabe que eu vou trocar de lugar? Você está me dando uma ideia tão boa, a partir de hoje você senta aqui, eu desço aí. E eu pensei, Deus vai transformar o sabor da banana, o sabor de pão, e aquela questão toda aí. E eu vou saindo em direção à porta da cozinha, ele sai em direção à porta da sala. Eu disse, ei garoto, onde é que você vai? Ele disse, eu vou sentar ali na porta e esperar o pão que o papai do céu vai mandar. Eu olhei e disse, bom, eu não tinha tanta fé como ele, né? Passei pela cozinha, bananas com café. Aleluia. Eu estava lixando umas peças de cedro para fazer a bancada da igreja, e estou lá trabalhando, já tinha passado umas 2 horas, de repente escutei uns gritos na cozinha de casa. Eu disse, meu Deus, alguém se acidentou lá. E eu vim correndo e cheguei, pensei, a Francisca, ou a Karen, o Elionai, o menino queria o pão, vou lá. E cheguei na porta da cozinha, ele estava com um pão na mão, chorando e gritando, dizendo, ele mandou, pai! Ele mandou, pai! Eu disse, meu filho, como é que foi isso? Ele disse, não, pai, eu sentei lá na porta, olhava para cima e dizia, Jesus, meu pão. Olhava para baixo e dizia, Jesus, meu pão. Apareceu um soldado, pai, ele tinha esse pão. Ele disse para mim, ei menino, você quer esse pão? Eu disse para ele, só estou esperando, porque eu já pedi para o papai do céu. Eu saí procurando esse soldado, naquele pelotão de um lado para o outro, e não encontrei. Eu voltei para casa e fui ler a Bíblia e encontrei que o anjo padeiro fez um pão para Elias. Eu disse, foi ele. Foi ele, foi ele, foi ele. Fique em pé, por favor. Aleluia. Depreve la gashori kamana maso de kamanai. E bababa shuri andarabagasa katai manai. Levante uma das suas mãos e glorifique a Deus. Se Ele pôde atender para que o propósito não fracassasse lá no Amazonas, o meu filho, Ele te atende agora. Ele atende agora, a tua vida. Aí aonde você está, se você precisa de cura, coloque a mão no lugar onde está enfermo. Se você precisa de uma restauração, este é o teu momento, essa é a tua hora. Venha para diante de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nesta noite, viemos diante de Ti, agradecidos, meu Senhor, pelo projeto que somos nas Tuas mãos. Jesus eterno, Te louvamos, porque mesmo quando a nossa fé faltou, quando o nosso ânimo desvaneceu, quando emburrados, dizemos tantas coisas que não deveria dizer, fizemos tantas coisas erradas pelo caminho, e o Senhor veio apagando as evidências,
os nossos erros, os nossos pecados. Quando devíamos ficar calados, falamos. Quando devíamos falar, nos calamos. Outras vezes, Senhor, sentimos até vergonha de dizer que somos Teu. Lá por onde vamos, aonde trabalhamos, na escola onde estamos, temos vergonha de dizer que Te pertencemos. Oh, Senhor, oh, Senhor, e o Senhor não desistiu da gente. A Tua mão sempre esteve estendida. Xarabagaça, sacatari, manamachori andarai. O Senhor sempre esteve aí. O Senhor sempre foi lá onde a gente estava. Oh, e o Senhor te diz nesta noite: levanta. Levanta, levanta, levanta. O Senhor te diz nesta noite: levanta. Você não é um projeto para fracassar. Você foi feito para dar certo. E nas minhas mãos você vai dar certo. Aqui está o teu filho, a tua filha. Usa-nos nesse tempo. Usa-nos nesse tempo. Que a unção do teu Espírito venha sobre nós. E que sejamos, Senhor, um Pedro restaurado. Um Pedro cheio de ânimo. Um Pedro que possa chegar diante dos necessitados e dizer: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Usa-nos nesse tempo e faz de nós a pessoa que Tu queres que sejamos. Assim oro e Te agradeço.